Ela falou baixinho no telefone, mas eu ouvi mesmo assim. Com ele, eu me sinto viva. Com o Carlos, eu só sobrevivo. Eu não devia ter escutado aquilo. Na verdade, eu acho que nenhum homem esquece uma frase dessas quando ela sai da boca da própria esposa. Eu estava no carro pensando nisso até agora, e mesmo depois de tudo o que aconteceu, essa frase ainda me volta na cabeça do mesmo jeito. Porque traição já é ruim, mas quando a mulher te troca depois de fazer você se sentir pequeno dentro da sua própria casa, aí a coisa muda de tamanho. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 53 anos, moro em Maringá, no Paraná. E o que eu vou contar aqui não é bonito, não é leve e também não me coloca como santo. Mas foi o que aconteceu. E foi a história que me fez entender, já depois de velho, que tem mulher que não vai embora só quando sai de casa. Tem mulher que vai embora muito antes. Vai embora no respeito. Vai embora no jeito de falar com você. Vai embora no olhar. E quando você percebe, já tem outro ocupando o lugar que era seu. Antes de continuar, eu queria te pedir uma coisa rápida, sem quebrar a conversa. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de ver gente de todo canto acompanhando. E se essa história te prender, deixa o like. Agora eu vou te contar como eu descobri que minha esposa já não era mais minha fazia tempo e como ela voltou 3 meses depois, pedindo justamente aquilo que eu achei que ela nunca mais teria coragem de pedir. A minha esposa se chamava Renata, 48 anos. A gente ficou junto 12 anos, casado no papel, morando na mesma casa, dividindo conta, rotina, mercado, visita de família, essas coisas todas que fazem a vida parecer firme por fora. Só que por dentro já estava bem diferente fazia tempo. No começo do casamento, Renata era outra pessoa, mais leve, mais presente, ria mais, me procurava mais, tinha prazer em estar comigo. Eu não estou dizendo isso porque terminou e eu quero romantizar o que passou. Não, eu digo isso porque eu vi a mudança acontecer na minha frente, devagar. Não foi de uma vez, foi no detalhe, foi no jeito de responder, foi no jeito de me olhar como se eu fosse sempre menos do que ela esperava. Eu sou um homem simples no meu jeito, não sou de falar alto, não sou de ficar me exibindo. Trabalhei a vida inteira direito. Durante muitos anos fui supervisor numa empresa de equipamentos agrícolas aqui da região. Nunca fiquei rico, mas também nunca deixei faltar nada. Sempre gostei de casa organizada, conta em dia, fim de semana em paz. Para muita gente, isso é virtude. Para Renata, com o tempo, virou defeito. Ela começou a me tratar como se estabilidade fosse sinônimo de mediocridade. No começo eram umas ironias pequenas. Dizia que eu era previsível demais, que comigo a vida era toda igual, que eu não sabia surpreender, que eu pensava pequeno. Tudo com aquele tom de quem tá brincando, mas não tá. Quem já viveu isso sabe. A pessoa solta a frase sorrindo e se você reage, ela diz que você é sensível demais. Tinha dia que eu chegava do trabalho cansado e encontrava ela no sofá mexendo no celular. Eu perguntava como tinha sido o dia. Ela respondia sem me olhar. Eu falava alguma coisa sobre a casa, sobre um plano, sobre viajar mais para frente, sobre trocar de carro, e ela vinha com aquele ar de tédio, como se tudo que saía da minha boca já nascesse velho. Eu fui aguentando porque homem da minha idade aprende cedo a aguentar. Aprende a engolir, a esperar a fase ruim passar, a pensar que casamento é assim mesmo. E eu também tinha uma culpa que carregava comigo. Eu queria muito ter filho, sempre quis, não deu. No começo a gente tentou, depois ela começou a fugir do assunto. Mais pra frente passou a tratar o assunto como se eu tivesse inventando um problema só para pressionar ela. Eu não cobrava toda hora. Eu não era obcecado, mas doía. Doía porque eu via que ela rejeitava essa ideia comigo com uma frieza que eu não entendia. Como se formar uma família comigo fosse um peso, uma prisão, uma coisa pequena demais para a mulher livre que ela achava que era. Ela dizia coisas que me cortavam sem precisar gritar. Uma vez, na cozinha, eu comentei que talvez ainda desse tempo de a gente tentar de novo, procurar médico, conversar com calma. Ela nem levantou o rosto. Só falou que não queria passar o resto da vida presa a uma rotina de escola, remédio e mochila de criança. Falou desse jeito, como se o que eu sonhava fosse uma vida medíocre, como se eu estivesse propondo um castigo. Eu fiquei quieto naquele dia, mas foi ali que alguma coisa começou a azedar de vez dentro de mim.
Renata trabalhava com estética, tinha uma clínica pequena junto com uma sócia. Ia bem. Ela sempre gostou de se arrumar, de conversar, de conhecer gente. Eu nunca impliquei com isso. Nunca fui homem de vigiar roupa, horário, celular. Sempre achei que respeito não se arranca no grito. Ou existe ou não existe. O problema é que, quando o respeito começa a morrer, os sinais aparecem. Primeiro vieram as mudanças pequenas. Ela passou a se arrumar mais para reuniões que antes nem comentava. Começou a voltar mais tarde. O celular, que antes ficava largado pela casa, começou a andar junto com ela até no banheiro. As respostas também mudaram. Se eu perguntava alguma coisa simples, ela reagia como se eu estivesse interrogando. E aquilo foi me deixando atento. Não desconfiado ainda, atento. Um dia eu notei que ela tinha comprado roupa nova. Não era roupa de trabalho, não era roupa para sair comigo. Era outro tipo de roupa, mais justa, mais pensada, mais escolhida. E eu reparei numa coisa que homem casado percebe sem precisar de explicação. Ela já não fazia questão de ficar bonita para mim havia muito tempo. Aquilo ali tinha outro endereço. A primeira vez que ouvi o nome dele foi por acaso. Marcelo. Marcelo era dono de uma empresa de eventos corporativos. Separado, bem de vida, falante, conhecido em vários lugares da cidade. Renata falou dele como quem fala de um contato profissional. Comentou que ele podia ajudar a clínica a fechar uma parceria, trazer cliente, dar visibilidade. Disse isso sem peso nenhum. E eu também não dei peso na hora. Eu não sou adolescente. Mulher conhece homem no trabalho. Homem conhece mulher no trabalho. A vida segue. Só que depois o nome começou a aparecer demais. Marcelo isso, Marcelo aquilo. Marcelo conhece gente importante. Marcelo entende de marketing. Marcelo tem umas ideias boas. E toda vez que ela falava dele, tinha uma coisa no rosto dela que eu não via quando ela falava de mim fazia muito tempo. Uma atenção diferente. Um brilho que eu conhecia porque já tinha sido meu. Ainda assim, eu não fiz cena. Eu preferi observar. Teve uma sexta-feira em que ela disse que ia ter uma reunião mais longa na clínica por causa de um pacote novo que iam lançar. Nada absurdo. Acontece. Só que eu fui buscar um documento no porta-luvas do carro dela no dia seguinte cedo, porque ela tinha me pedido para levar um envelope da sócia dela depois, e encontrei um comprovante de restaurante. Não era valor de reunião. Não era lugar de reunião. Era jantar. 2 pessoas. Horário tarde. Eu fiquei olhando aquele papel como um idiota. A cabeça da gente tenta arrumar a explicação até quando a explicação já está na cara. Pensei que podia ser cliente. Pensei que podia ser a sócia. Pensei um monte de coisa. Aí vi o nome do restaurante e lembrei que semanas antes eu tinha chamado Renata pra gente ir lá jantar num sábado. E ela falou que era caro demais para gastar com bobeira. Eu dobrei o comprovante e coloquei de volta. Não confrontei. Não naquele momento. Só que dali em diante, eu já não estava mais vivendo o casamento do jeito que eu vivia antes. Eu passei a prestar atenção em tudo. Não num nível doentio, num nível de homem que percebeu que está sendo feito de trouxa e não quer continuar nesse papel. Ela mudou o perfume, mudou a forma de guardar o celular, mudou até o jeito de discutir comigo. Antes, quando a gente brigava, ela ainda se irritava de verdade. Depois, não. Depois era pior. Depois vinha aquela calma gelada, como se eu fosse uma etapa chata que ela precisava atravessar antes de chegar em outra vida mais interessante. Teve um domingo que me marcou. A irmã dela e o marido foram almoçar em casa. Conversa vai, conversa vem, alguém comentou sobre filhos. A irmã dela falou da correria com os netos e começou aquela troca de histórias. Eu sorri. Participei ali um pouco, mas Renata deu um jeito de me atingir até no meio disso. Ela soltou que eu ainda tinha umas ideias de família muito antigas, que eu achava bonito aquele modelo de homem que chega em casa e quer tudo do jeitinho dele. Eu não queria tudo do meu jeito. Eu só queria respeito. O marido da irmã dela ficou sem graça. A irmã tentou mudar de assunto. E Renata continuou com aquele meio sorriso, como se estivesse me corrigindo em público. Eu não discuti, mas eu lembro de ter ido guardar umas coisas na cozinha e pensar: ela não me ama mais. Talvez nem goste mais de mim. E quando uma mulher para de gostar de você, ela começa a precisar de plateia para te diminuir. Nessa época, uma pessoa que começou a aparecer mais foi a Patrícia. Patrícia era amiga da Renata fazia muitos anos. Não eram aquelas amigas de se falar todo dia, mas tinham intimidade. Mulher madura sabe manter gente por perto, mesmo quando a frequência muda. Patrícia tinha 50 anos,
Era professora aposentada da rede particular, viúva fazia 4 anos. Sempre foi muito educada comigo, muito correta. Daquelas pessoas que entram na sua casa, te cumprimentam olhando no olho e te tratam como homem, não como peça de mobília. Eu sempre admirei a Patrícia no sentido de respeito. Nunca houve nada, nem da minha parte, nem dela. Mas eu reparava no jeito como ela falava comigo. Sem ironia, sem me tratar como se eu fosse menos. Era só isso. E naquele ponto da minha vida, isso já chamava atenção. A primeira grande rachadura veio numa quarta-feira. Renata saiu do banho e deixou o celular carregando no criado mudo. Ela foi para a cozinha atender uma entrega. O aparelho vibrou 2 vezes. Eu não peguei na hora. Fiquei olhando. Vibrou de novo. Na tela apareceu só o começo da mensagem. Ontem foi... Mais embaixo apareceu o nome, Marcelo. Eu não toquei no celular, mas também não precisava mais. Quando ela voltou para o quarto, viu meu rosto e percebeu que eu tinha visto o nome. Não a mensagem inteira. Só o nome. Foi o bastante para ela mudar na hora. Ficou armada. Perguntou o que foi. Eu falei que nada. Ela ficou me olhando como quem mede o estrago. Naquela noite, ela dormiu virada para o outro lado, e eu fiquei acordado pensando numa coisa que me envergonha até hoje. Eu ainda queria que fosse mentira. Eu ainda queria achar que eu estava exagerando, porque descobrir uma traição dói, mas descobrir que você já estava sendo desprezado há muito tempo antes disso, dói de outro jeito. No dia seguinte, eu saí mais cedo do trabalho. Não fui atrás dela. Não fui atrás de ninguém. Fui até uma padaria que ela costumava frequentar perto da clínica e fiquei sentado um tempo, só tentando organizar a cabeça. E foi ali que eu ouvi 2 mulheres falando da clínica. Não estavam falando diretamente dela, mas citaram o nome do Marcelo e riram daquele jeito que gente adulta ri quando acha que está comentando uma coisa já meio sabida. Uma delas falou que a Renata estava renascendo. Eu não esqueci dessa palavra, renascendo. Então era isso. Casada comigo, ela estava morta por dentro, e com outro homem ela tinha renascido. Eu fui embora dali com uma calma estranha. Não aquela calma boa, aquela calma de quando a dor passa um pouco do limite e vira frieza. Na mesma semana, eu comecei a fazer uma coisa que nunca pensei que faria: guardar pequenas provas. Horário, desculpa, contradição, nada cinematográfico, nada de contratar detetive. Não era meu jeito. Mas eu também não ia fazer escândalo sem ter certeza completa do tamanho da mentira. Renata disse que numa quinta-feira ia sair da clínica mais tarde, porque faria um fechamento do mês. Eu liguei na clínica perto das 8, fingindo que precisava confirmar um pagamento. Quem atendeu foi a recepcionista. Falou que a doutora Renata já tinha saído fazia mais de 1 hora. Eu desliguei e fiquei sentado sem me mexer. Ali já não era mais suspeita, ali era falta de vergonha. Mesmo assim eu esperei. Eu queria ver até onde ela ia. Na sexta seguinte, ela se arrumou demais para uma suposta reunião. Não foi perfume comum, não foi roupa comum, não foi maquiagem de rotina. E eu olhei para aquela mulher saindo do quarto e pensei uma coisa feia. Ela está se montando para o homem que eu sustentei em silêncio sem saber. Porque enquanto eu estava ali pagando conta, organizando manutenção de casa, segurando o casamento com o ombro, ela estava usando a estabilidade que eu dava para viver outra coisa por fora. Ela saiu. 1 hora depois, eu saí também. Não vou ficar descrevendo nada porque isso nem importa. O que importa é que eu segui o caminho que fazia sentido, parei onde eu precisava parar e esperei. E pouco tempo depois, eu vi o carro dela. Não estava na clínica, não estava em reunião nenhuma. Estava parado em frente a um lugar onde ela não tinha motivo decente para estar naquela hora. Eu esperei mais um pouco e vi os 2. Nem foi beijo o que mais me pegou. Foi o jeito, a proximidade, a naturalidade, a mão dele nas costas dela, o corpo dela inclinado para o lado dele, aquela intimidade de quem já não está começando nada. Aquilo ali já estava andando fazia tempo. Eu não fui para cima, não fiz barraco, não buzinei. Não dei esse gosto, fiquei olhando por alguns segundos que pareceram longos demais e fui embora. No caminho de volta eu não senti vontade de chorar. Não senti vontade de matar ninguém. Senti uma vergonha funda, vergonha de tudo que eu tinha aceitado sem perceber. Vergonha das vezes em que ela me tratou como resto e eu relevei. Vergonha de ainda ter tentado ser compreensivo com uma mulher que já estava me arrancando do lugar de marido e me deixando no lugar de bobo oficial da história. Quando cheguei em casa, fiz o que qualquer homem acostumado a segurar a vida faz. Tomei banho, troquei de roupa e sentei em silêncio.
Ela chegou mais tarde com a cara mais comum do mundo. Perguntou se eu tinha jantado. Foi aí que eu entendi uma coisa importante. Ela já tinha ensaiado tanto aquela mentira que na cabeça dela talvez nem fosse mentira mais. Era só a nova vida dela se organizando. Eu respondi normal. Ela me olhou desconfiada. Talvez naquele instante ela já tenha percebido que eu sabia. Não porque eu falei, mas porque quando um homem para de correr atrás de explicação, a mulher percebe. E esse foi o primeiro passo da virada. Nos dias seguintes eu mudei. Não por estratégia calculada de livro. Mudei porque alguma coisa em mim cansou. Parei de perguntar onde ela ia. Parei de tentar puxar assunto. Parei de sentar perto dela para assistir qualquer coisa sem vontade. Parei de procurar. E isso mexeu com ela mais rápido do que eu imaginei. No começo ela pareceu aliviada. Depois ficou irritada, porque mulher acostumada a desprezar um homem se alimenta um pouco do incômodo dele. Quando o homem tira isso, ela perde um pedaço do controle. Ela começou a fazer perguntas tortas. Queria saber por que eu estava quieto, se estava acontecendo alguma coisa no trabalho, se eu estava estranho. Eu respondia pouco. Nada agressivo. Pouco. Uma noite ela falou que eu estava frio. Eu quase ri. Frio. Logo eu, que tinha passado anos tentando manter aquela casa de pé sozinho. Mas não respondi isso. Só falei que eu estava cansado. Aí veio o momento que para mim enterrou o resto. Numa segunda-feira, eu cheguei em casa e ouvi ela falando no telefone na varanda. Não fiquei escondido atrás de porta, nada disso. Simplesmente entrei e ouvi. E ouvi a frase que abre essa história. Com ele, eu me sinto viva. Com o Carlos, eu só sobrevivo. Depois ela ainda falou outras coisas. Disse que comigo tudo era pesado. Disse que eu não entendia mais ela. Disse que o Marcelo fazia ela se sentir desejada. Leve, mulher de novo, mulher de novo. Olha como essas frases entram. Eu subi, deixei minhas coisas no quarto e fiquei ali em pé por um tempo. Quando ela entrou, desligando o telefone, me viu diferente. O rosto dela mudou, e eu acho que ela percebeu naquele momento que a corda tinha arrebentado de vez. Ela perguntou se eu tinha chegado fazia tempo. Eu falei que o bastante. Ela ainda tentou agir como se eu tivesse tirado conclusão precipitada. Disse que eu estava entendendo errado. Disse que eu peguei parte de uma conversa. Disse que era desabafo. Tudo muito limpo, muito pensado, muito pronto. Eu sentei na ponta da cama e falei uma coisa que eu não tinha ensaiado. Tem quanto tempo? Ela ficou muda. Aí eu repeti. Tem quanto tempo que você está com ele? Ela não respondeu de primeira. Ficou me olhando como se estivesse escolhendo entre mentira, meia-verdade e confissão. No fim, veio a meia-verdade. Disse que as coisas estavam confusas havia meses. Disse que não planejou acontecer. Disse que eu e ela já não estávamos bem. Disse que se sentia sozinha dentro do casamento. Tudo isso pode até ter uma parte de verdade. Casamento desgastado existe, distância existe. Só que existe um detalhe que separa gente decente de gente sem caráter. A forma como a pessoa lida com isso. Você quer ir embora? Vai. Você quer terminar? Termina. Mas não me usa como ponte enquanto se apaixona por outro. Eu escutei o que ela quis dizer e perguntei se ela estava apaixonada. Ela demorou. Depois falou que com ele ela se sentia feliz. Eu lembro disso porque ela não disse eu amo. Disse eu me sinto feliz. E nessa hora eu percebi que talvez nem fosse amor. Talvez fosse ego, novidade, vaidade, a sensação de ainda causar impacto. Um homem novo olhando para ela e dizendo tudo o que eu já não dizia. Talvez porque eu estava ocupado demais sendo marido de verdade. Eu perguntei se ela queria ir embora. Ela falou que precisava pensar. Eu levantei e respondi. Então pensa fora daqui. Foi a primeira vez em muito tempo que eu falei firme com ela. Ela arregalou o olho. Não porque eu gritei, eu nem levantei o tom, mas porque ela não esperava. Na cabeça dela, eu ainda era o homem que ia pedir para consertar, insistir, aceitar migalha, propor terapia enquanto ela continuava dividida. Eu abri o guarda-roupa e peguei uma mala grande. Ela começou a chorar. E ali, eu já não sabia mais se aquele choro era culpa, medo ou susto de ver que eu não estava disposto a aceitar o papel de reserva. Ela disse que não era assim. Disse que eu estava expulsando ela de casa como se tudo fosse simples. Eu respondi que simples ela tinha feito ficar quando escolheu viver outra coisa sem me deixar sair antes da humilhação. Ela colocou umas roupas na mala, pegou coisas de banheiro, carregador, essas coisas. Saiu dizendo que ia para casa de uma amiga e que a gente precisava conversar melhor. Eu deixei ir. Fechei a porta e sentei no sofá.
Foi aí que a ficha caiu num nível mais profundo. A casa estava em silêncio, mas o silêncio em si nem doeu tanto. O que doeu foi perceber que eu não estava perdido sem ela. Eu estava cansado, eu estava ferido, eu estava com o orgulho no chão, mas perdido não. E isso me assustou, porque significava que, talvez, eu já viesse ficando sozinho fazia muito tempo sem admitir. Nos 2 dias seguintes, ela mandou mensagem querendo conversar. Eu respondi o necessário. Ela escreveu textos longos dizendo que estava confusa, que não queria me machucar, que a nossa história não podia acabar assim. Repara bem nisso. A pessoa te trai, te despreza, te humilha e depois quer que a história não acabe assim, como se a parte feia tivesse sido o seu limite, não a escolha dela. Eu não discuti por mensagem, só falei que ela podia buscar o resto das coisas quando eu estivesse em casa. Foi nesse período que a Patrícia me ligou. Ela disse que a Renata tinha passado 1 ou 2 dias na casa dela, mas depois saiu de lá. Falou pouco, do jeito delicado dela, e perguntou se eu estava bem. Eu respondi o que todo homem responde quando não está bem. Tô levando. Ela ficou em silêncio uns segundos e disse que se eu precisasse conversar, ela estava por perto. Não tinha segunda intenção naquilo. Tinha humanidade. E quando você acabou de ser tratado como descartável, humanidade pesa. Na semana seguinte eu encontrei a Patrícia numa padaria. Ela me viu, veio falar comigo e perguntou se eu tinha comido direito, se estava dormindo. Essas coisas simples que parecem bobas até você passar um tempo sem ninguém te perguntar nada de verdade. A conversa foi curta, mas quando fui embora, eu percebi que fazia muito tempo que uma mulher não falava comigo daquele jeito. Sem julgamento, sem impaciência, sem ironia. Não aconteceu nada entre a gente ali, nem ia acontecer. Eu ainda estava no meio de um casamento quebrando, só que eu comecei a reparar no contraste, e o contraste também conta a história. Enquanto isso, a Renata já estava vivendo o que ela escolheu. Eu soube porque Maringá não é cidade onde certas coisas ficam escondidas por muito tempo. Não é preciso ninguém me contar em detalhes. Às vezes basta um comentário solto, um nome cruzando com outro, uma foto postada em horário esquisito, uma ausência que vira presença em outro lugar. Eu não fui atrás, eu só deixei de me iludir. Ela e Marcelo começaram a aparecer mais, não oficialmente, mas já sem o cuidado do começo. Isso me cortou? Cortou. Só que ao mesmo tempo me deu uma clareza que eu precisava. Porque traição dói muito enquanto existe dúvida. Quando a dúvida morre, o sofrimento muda de forma. Vira outra coisa. Vira decisão. Eu procurei advogado, pedi orientação, coloquei as coisas da casa no papel e pela primeira vez em muitos meses senti que eu estava cuidando de mim. Renata veio buscar mais roupas num sábado. Entrou na casa com um jeito diferente, meio dona, meio visitante. Olhou ao redor como se quisesse medir o tamanho da falta que fazia. Perguntou se eu estava sozinho. Perguntou se eu estava comendo em casa ou fora. Perguntou se eu já tinha falado com alguém da família. Eu respondi sem dar espaço. Ela então tentou uma aproximação emocional. Disse que sabia que tinha me ferido. Disse que não queria que eu a odiasse. Disse que as coisas saíram do controle. Essa frase me irritou. Saíram do controle parece acidente. Eu falei para ela: você marcou o encontro, mentiu o horário, me diminuiu dentro de casa e escolheu outro homem. Isso não saiu do controle, isso foi escolha. Ela baixou os olhos e eu vi ali que uma parte dela ainda esperava o meu papel antigo, o homem que explica a dor dela melhor do que a própria dor dele. Não dei esse papel mais. Quando ela estava saindo, ainda perguntou se a gente podia se falar com calma outro dia. Eu respondi que, com calma, a gente já tinha deixado de se falar fazia tempo. Depois que ela foi embora, a Patrícia me mandou mensagem perguntando se eu queria tomar um café no fim da tarde. Foi simples assim, nada escondido, nada com clima estranho. Eu quase recusei por vergonha, por achar cedo demais, por não querer parecer um homem desesperado se agarrando na primeira simpatia. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Eu estava precisando de conversa limpa. Fui. A gente sentou, tomou café e falou da vida. Ela me contou um pouco da viuvez dela, das dificuldades dos primeiros anos, do silêncio da casa, da forma como as pessoas acham que depois de certa idade a gente deixa de precisar de companhia. Eu ouvi mais do que falei. Depois ela me perguntou com cuidado se a Renata já tinha assumido que estava com outro. Eu falei que sim, do jeito dela. Patrícia respirou fundo e disse uma coisa que me marcou. Ela parou de te enxergar antes de te trair. Quando ela falou isso,
Eu senti um aperto porque era exatamente aquilo. A traição não começou no encontro, começou no desprezo. A partir dali, eu e Patrícia começamos a nos falar mais. Não todo dia. Não o tempo todo, mas com frequência. Às vezes uma mensagem, às vezes um café, às vezes ela passava na minha casa para devolver alguma coisa da Renata que tinha ficado com ela e ficava ali alguns minutos. Era leve, era adulto, e isso foi me trazendo de volta para mim. Eu comecei a me cuidar mais também. Voltei a caminhar, organizei a casa, tirei coisa velha do armário, resolvi pendência que eu empurrava fazia tempo, não por teatro, não para postar, para respirar, e isso começou a chegar na Renata. Ela percebeu. Primeiro porque eu parei de mandar mensagem, depois porque eu não procurava explicação, depois porque ela soube, não sei por quem, que eu tinha encontrado a Patrícia para um café. Foi aí que o jogo mudou um pouco. Na semana seguinte ela me ligou de noite, coisa que não fazia havia dias. A voz estava seca, queria saber se era verdade que eu estava saindo com a Patrícia. Eu quase achei que tinha ouvido errado. A mulher me trai, sai de casa para viver outra história, me deixa com a humilhação inteira. E depois me liga querendo cobrar moral porque eu tomei café com a amiga dela. Eu falei que isso não era assunto dela. Ela se irritou na hora. Disse que a Patrícia era amiga dela havia anos. Disse que era falta de respeito. Falta de respeito. Olha como a cabeça de quem trai funciona quando perde o controle do outro. Eu respondi só uma frase. Respeito foi a primeira coisa que você tirou de dentro dessa casa. Ela desligou na minha cara. Naquele dia eu não fiquei feliz. Não sou homem de vibrar com baixaria. Mas eu senti uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Dignidade. Porque pela primeira vez ela tinha provado do próprio remédio, não da traição. Eu nunca trairia, mas da perda de lugar, da sensação de não mandar mais no sentimento do outro. Renata e Marcelo seguiram juntos por um tempo. 3 meses mais ou menos. Ninguém me dava relatório, mas eu ia sabendo do suficiente. Ele tinha prometido uma vida mais leve, mais intensa, mais cheia de coisa nova, e talvez tenha entregado isso nas primeiras semanas. Só que homem que entra numa relação pela porta da traição geralmente não sustenta conforto quando a novidade passa. E mulher que abandona um casamento achando que está indo para uma felicidade pronta quase sempre encontra um homem real, com defeito real, limite real, ego real. Foi nesse intervalo que eu comecei a ver a Patrícia de outro jeito. Não aconteceu numa noite, não foi de impulso, foi no acúmulo, no jeito como ela me ouvia sem tentar terminar minhas frases, no jeito como ela discordava de mim sem me humilhar, no jeito como ela falava da própria dor sem usar isso como arma, no jeito como ela me olhava e eu não me sentia medido, comparado, testado. Um sábado ela veio aqui em casa porque eu tinha prometido ajudar a montar uma estante pequena que ela comprou. Coisa simples. Depois a gente sentou na cozinha e tomou café. Em algum momento eu falei, quase sem pensar, que fazia tempo que eu não me sentia em paz na presença de uma mulher. Ela ficou quieta. Me olhou por uns segundos e respondeu que também fazia tempo que não se sentia à vontade perto de um homem sem precisar se defender. Aquela frase ficou entre a gente. Não teve pressa, mas teve peso. Na semana seguinte eu a convidei para jantar. Não escondido. Não como teste. Convidei direito. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu falei que não queria fazer nada pela metade, e ela aceitou. Naquele jantar, eu percebi uma coisa que me deu até tristeza do passado. Conversar com uma mulher não precisava ser um exercício de tensão o tempo todo. Não precisava ter armadilha, não precisava ter ironia, não precisava ter aquela sensação constante de que você estava sempre abaixo do que ela queria. Voltei para casa com a cabeça mexida, e dessa vez, mexida por uma coisa boa. Renata descobriu pouco depois. Não sei como. Talvez alguém tenha visto. Talvez a própria Patrícia tenha contado, porque também não tinha por que esconder eternamente. O fato é que numa terça-feira à tarde, ela apareceu na minha porta sem avisar. Quando abri, eu vi de cara que o tempo fora de casa não estava dando para ela a leveza toda que ela tinha imaginado. Estava abatida, irritada. O orgulho ainda estava ali, mas já rachado. Entrou falando rápido. Disse que precisava conversar. Disse que a situação estava ficando ridícula. Disse que eu estava cruzando um limite ao me envolver com a amiga dela. Eu deixei ela falar. Depois perguntei uma coisa só. E você? Cruzou o quê? Ela ficou sem resposta por uns segundos. Aí veio com aquele discurso de que o que aconteceu entre ela e Marcelo foi consequência do nosso desgaste. Que a Patrícia era diferente porque fazia parte da vida dela.
que aquilo era crueldade. Eu falei que crueldade foi me tratar como homem morto enquanto usava meu casamento como piso para subir em outra relação. Ela começou a chorar de raiva, não de tristeza. Disse que eu estava fazendo isso para ferir. Eu respondi a verdade. No começo, eu achei que ia morrer de vergonha. Depois, eu só fui vendo quem me tratava como gente. Ela foi embora batendo o portão. Naquela noite, a Patrícia me ligou preocupada. Eu contei o que tinha acontecido. Ela pediu desculpa, disse que não queria ser motivo de confusão. Eu falei que ela não era motivo de confusão. Ela era só a prova de que eu tinha passado tempo demais aceitando pouco. O relacionamento entre eu e Patrícia começou de verdade a partir daí, sem rótulo imediato, sem exibicionismo. A gente foi se aproximando como dois adultos cansados de relações tortas, e isso talvez seja a parte que mais mexe comigo quando lembro de tudo. Eu não fui atrás dela para mostrar que não era corno manso. Eu fui ficando perto dela porque ali eu não precisava me rebaixar para ser visto. Só que do lado da Renata, as coisas começaram a desandar de vez. Marcelo não era o homem pronto que ela imaginou. Ele gostava da parte boa, gostava da vaidade, gostava do ego inflado por ter sido escolhido. Mas compromisso de verdade já era outra conversa. Pelo que eu soube depois, ele começou a se afastar quando viu que ela vinha com carga, com cobrança, com expectativa. Aquela mulher viva que ele admirava no começo já vinha agora com fim de casamento, divisão de bem, instabilidade emocional, comentário de família, desaprovação de conhecidos. A fantasia perdeu o brilho e Renata começou a sentir. Um dia me mandou mensagem perguntando se a gente podia conversar sem briga. Eu demorei para responder. No fim, só falei que podia ser outro dia, porque naquele eu tinha compromisso. Meu compromisso era jantar com a Patrícia, e essa foi outra coisa que deve ter doído nela. Perceber que eu tinha compromisso que não envolvia ficar esperando sobras. As mensagens dela passaram a mudar de tom. Primeiro cobrança, depois indignação, depois saudade. Começou a lembrar da nossa história. Mandou foto antiga. Comentou sobre viagens, falou de datas. Isso me deu uma irritação fria porque eu via ali uma tentativa de puxar de volta o homem que ela desidratou aos poucos durante anos. Agora que o outro já não estava entregando promessa, ela começou a revisitar o que tinha descartado. Eu não fui cruel, mas também não fui tolo. Eu respondia pouco, sempre com educação, sem abertura emocional. Patrícia sabia de tudo. Eu não escondia. E quanto mais eu falava com sinceridade, mais eu via o valor de estar com uma mulher madura de verdade. Mulher madura não precisa competir com o passado. Não usa insegurança como arma. Patrícia não ficava me fazendo interrogatório sobre a Renata. Ela só observava e dizia, quando eu mesmo levantava o assunto, que arrependimento costuma chegar depois que o encanto acaba. Ela estava certa. No terceiro mês depois que saiu de casa, Renata apareceu aqui de novo. Dessa vez diferente, sem raiva, sem pose, sem maquiagem demais, sem aquela superioridade no olhar. Parecia cansada. Eu abri a porta e ela já entrou chorando baixo. Falou meu nome de um jeito que fazia tempo que eu não ouvia. Não era amor, era necessidade. Sentou no sofá e ficou alguns segundos tentando organizar as palavras. Eu permaneci em pé. Ela então falou que tinha errado, falou que se perdeu. Falou que confundiu carência com felicidade. Falou que o Marcelo não era nada do que ela pensava. Falou que se sentiu usada. Falou que quando precisou dele de verdade, ele se afastou. Falou que sentiu falta da nossa casa, da rotina, da segurança, da forma como eu sempre estive presente. Repara como é. Quando ela quis emoção, eu era pouco. Quando a emoção largou ela na metade, eu virei porto seguro de novo. Eu ouvi tudo. De verdade. Não interrompi. Aí ela chegou na parte que eu já esperava, mas ainda assim deu um aperto quando ouvi. Ela perguntou se ainda tinha volta. Não foi exatamente essa frase, mas foi isso. Perguntou se a gente ainda tinha chance de reconstruir. Disse que eu era o homem que mais conhecia ela no mundo, que ninguém nunca cuidou dela como eu cuidei, que ela estava disposta a tentar, que se eu quisesse, ela largava tudo de vez e voltava para casa. Eu sentei na poltrona da frente e fiquei olhando para aquela mulher. Uma parte antiga de mim teria cedido ali. A parte que quis salvar tudo. A parte que se culpava por não ter sido o suficiente. A parte que achava que amor era insistir mesmo quando o outro já tinha saído faz tempo, mas essa parte já tinha morrido. E não morreu no dia em que eu vi ela com outro.
Morreu nos anos em que ela foi me diminuindo sem eu perceber. Eu perguntei para ela uma coisa só: você voltou porque me ama ou porque deu errado? Ela começou a chorar de um jeito mais pesado. Não respondeu, e eu não precisei de resposta, porque a resposta estava inteira no silêncio dela. Eu continuei, sem levantar o tom. Se esse homem tivesse te assumido do jeito que você imaginou, você não estava aqui. Ela falou que não era tão simples. Eu respondi que para mim era. Disse que eu não era plano de fuga, não era abrigo de emergência, não era o homem que ela podia jogar para fora da vida e depois chamar de volta quando a fantasia quebrasse. Ela tentou segurar minha mão. Eu recuei. Não por ódio, por distância mesmo. Aí veio talvez a parte mais dura daquela conversa. Ela falou o que sabia da Patrícia. Disse que doía imaginar nós dois juntos. Disse que nunca imaginou que eu pudesse seguir justamente com alguém tão próxima. Eu respirei fundo e respondi uma verdade que até hoje eu acho que ela precisava ouvir. Você não foi trocada, você me largou. E quando me largou, também largou o direito de dizer quem podia ficar perto de mim. Ela abaixou a cabeça e chorou mais. Depois falou que eu estava irreconhecível. Eu quase sorri, mas de tristeza, porque eu sabia o que ela queria dizer. Ela queria dizer que eu já não estava obediente, já não estava disponível, já não estava pronto para aceitar culpa que era dela. Eu falei, não. Eu só parei de aceitar pouco. Ficamos em silêncio alguns segundos. Então, ela ainda tentou um último caminho. Disse que 12 anos não podiam acabar assim. Disse que toda história grande tem crise. Disse que talvez a gente precisasse de tempo, terapia, recomeço, qualquer coisa. Eu respondi que crise é uma coisa. Escolher outro homem e me tratar como estorvo é outra. Disse que eu podia até superar a traição um dia no sentido de parar de carregar peso. Mas confiança e respeito não eram móveis que você recompra depois. Quando saem de dentro da relação daquele jeito, acabou. Ela levantou devagar. Antes de sair, me perguntou se eu estava feliz com a Patrícia. Eu pensei um pouco e respondi do jeito mais sincero possível. Eu tô em paz. Na hora em que eu falei isso, ela me olhou com um rosto que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era ciúme puro, era a percepção de que tinha perdido um lugar que achou que estaria disponível para sempre. Ela saiu, e eu fechei a porta com uma sensação estranha de alívio e luto ao mesmo tempo. Não por querer ela de volta, mas porque ali eu vi o fim de verdade. O fim do homem que aceitava ser colocado de lado e ainda se perguntava onde tinha errado. Depois disso, ela ainda mandou mais algumas mensagens, menos intensas, mais espaçadas, como quem tenta deixar uma fresta aberta. Eu não alimentei. Meu processo de separação continuou. Patrícia continuou perto. A relação entre nós ficou mais séria sem precisar de anúncio. E eu comecei a descobrir uma coisa que muita gente da nossa idade acha que já não vai viver mais. Tranquilidade junto com interesse, sem joguinho, sem humilhação, sem teste. Uma noite, sentado aqui em casa, eu falei para Patrícia que o que mais me revoltava em tudo não era nem o Marcelo em si. Era ter passado anos tentando ser um homem correto e, por causa disso, ser tratado como sem graça, como se respeito, constância e lealdade fossem defeitos de homem acomodado. Ela olhou para mim e respondeu que mulher confusa costuma chamar de tédio aquilo que, na verdade, é paz, e só descobre o valor tarde demais. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com a Renata. Ela confundiu paz com falta de vida, confundiu o homem estável com o homem fraco, confundiu novidade com felicidade. E quando a novidade soltou a mão dela, quis voltar para a paz que tinha desprezado. Só que paz também cansa de ser humilhada. Hoje, olhando para trás, eu vejo que havia sinais que eu não queria enxergar, e eu entendo muito o homem que faz isso. Homem mais velho, principalmente, tem uma tendência a insistir em estrutura. A gente quer salvar a casa, salvar a rotina, salvar a imagem, salvar os anos investidos. A gente pensa no que construiu, no que abriu mão, no que ainda pode melhorar. Só que chega uma hora em que continuar chamando de casamento o que já virou desprezo é uma forma de se abandonar. E eu tinha me abandonado. Quando Renata dizia que eu era previsível, eu aceitava. Quando me corrigia em público, eu relevava. Quando ironizava meu desejo de ter filho, eu engolia. Quando me tratava como peso, eu arrumava justificativa. Tudo isso foi me apagando.
A traição foi grave, claro, mas antes dela já existia outra violência acontecendo ali dentro. A de me convencer de que eu tinha que aceitar menos para manter uma mulher do meu lado. Esse foi o maior aprendizado que ficou. Patrícia me ajudou a enxergar isso sem discurso pronto, sem querer bancar salvadora. Às vezes bastava o jeito simples com que ela me tratava, o respeito cotidiano, o interesse real, o fato de ela me ouvir e lembrar do que eu falei outro dia, o fato de ela não usar meu passado como munição. Essas coisas para muita gente parecem pequenas. Para um homem que saiu de um casamento onde era diminuído, isso vale muito. Meses depois, já com tudo praticamente resolvido, eu encontrei a Renata uma última vez de forma inesperada. Foi rápido. Ela estava mais magra, mais fechada. Trocamos um cumprimento seco. Ela perguntou se eu estava bem. Eu falei que sim, perguntei o mesmo. Ela disse que estava seguindo. Seguindo. Foi só isso. Mas eu vi no rosto dela que a vida que ela imaginou não aconteceu. E não me deu prazer. Isso é importante dizer. Não me deu prazer ver ruína em ninguém. O que me deu paz foi outra coisa. Saber que eu não aceitei ser usado como último recurso. Porque no fundo, era isso que eu seria se tivesse deixado ela voltar. O homem seguro. O homem conhecido. O homem que ela pisaria de novo quando aparecesse outra promessa de emoção. Muita gente me perguntou, depois, se eu não fui duro demais. Se eu não devia ter dado uma segunda chance por causa dos anos juntos. Eu penso nisso sem peso. A resposta é não. Não porque eu seja orgulhoso demais. Não porque eu nunca tenha errado na vida, mas porque existem erros que vêm de impulso, de fraqueza, de momento ruim, e existem erros que vêm acompanhados de uma longa sequência de desrespeito. O que destruiu meu casamento não foi uma noite, foi um processo. Foi ela me tirando valor aos poucos e me mantendo por perto enquanto decidia se valia mais a pena viver outra coisa. Para voltar, ela precisava encontrar em mim um homem que tivesse esquecido tudo isso. E eu não esqueci. Nem quero. Eu aprendi. Aprendi que não adianta ser correto para os outros e injusto com você mesmo. Aprendi que silêncio não é maturidade quando ele serve para esconder humilhação. Aprendi que mulher nenhuma respeita homem que se apaga todo para continuar sendo escolhido. E aprendi também uma coisa boa, talvez a mais importante. Ainda dá tempo de encontrar paz depois dos 50, sim. Ainda dá tempo de se sentir visto. Ainda dá tempo de viver uma relação limpa. Ainda dá tempo de descobrir que o problema não era você ser pouco. Era você estar tentando entregar valor para quem já não sabia reconhecer. Se eu conto essa história hoje, não é porque eu gosto de mexer em passado. É porque tem muito homem vivendo parecido e se convencendo de que precisa suportar mais um pouco, relevar mais uma vez, entender mais uma humilhação, esperar mais um ajuste. E enquanto faz isso, vai deixando o respeito por si mesmo escorrer pelo ralo. Eu quase fui até o fim assim. Quase aceitei a volta de uma mulher que só me procurou quando o outro falhou. Quase achei que isso era amor. Não era. Era conveniência com saudade de conforto. Amor não faz você se sentir invisível dentro da própria casa. Amor não usa sua lealdade como cenário para viver aventura. Amor não volta só quando o plano principal desaba. Patrícia e eu seguimos juntos, sem espetáculo, sem pressa, do jeito que faz sentido para duas pessoas que já viveram demais para brincar com o sentimento um do outro. E sinceramente, hoje eu valorizo muito isso. A calma, o respeito, a leveza real, não aquela leveza de quem acha que viver é trocar de emoção toda hora. Às vezes eu penso em como tudo virou. A mulher que dizia que comigo só sobrevivia voltou pedindo uma chance justamente quando percebeu que era comigo que existia chão. E eu, que por tanto tempo me senti pequeno, fui entender só depois de perder meu casamento que eu não era o problema do jeito que me fizeram acreditar. Talvez eu devesse ter percebido antes. Talvez eu devesse ter reagido nos primeiros sinais. Talvez eu devesse ter imposto limite quando vieram as primeiras ironias, as primeiras humilhações, o primeiro olhar de desprezo. Mas homem aprende muito tarde que limite não é grosseria. Limite é cuidado. Hoje, se eu pudesse falar com aquele Carlos de meses antes, o homem que ouviu a esposa dizer que se sentia viva com outro e ficou sem reação, eu diria o seguinte: não corre atrás de quem já decidiu te diminuir. Não tenta convencer ninguém a enxergar valor em você. Quem precisa ser convencido a te respeitar já passou do ponto. Talvez ele não me ouvisse. Eu também precisei passar por tudo para entender. Mas entendi. E isso já mudou minha vida.
Se você chegou até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo e me diz se já viveu algo parecido ou se conhece alguém que passou por uma história dessas. Eu leio muitos comentários e se essa história te prendeu, curte e se inscreve no canal, porque aqui sempre tem relato que mexe com a gente de verdade.